Olá, amigos, eu sou o pastor Joel e o tema dessa mensagem de hoje é como obter o perdão divino. Esse tema é muito abordado, discutido por muitas pessoas, porque o perdão divino é extremamente necessário para que uma pessoa possa ser atendida por Deus, abençoada por Ele e possa ter uma comunhão direta com o seu Criador. Um texto em Isaías 59, no versículo 1, diz assim, versículo 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então a palavra do Senhor é clara. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, é a razão pela qual não somos atendidos pelo Senhor. Os nossos pecados é como um véu que cobre o rosto de Deus para que Ele não nos veja, para que Ele não nos ouça. Tem muitas pessoas me ouvindo nesse momento, ansiando por serem atendidas por Deus. Talvez você que me assiste está à procura de um milagre, de uma resposta, de uma bênção, de um socorro, e você diz: eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, mas parece que Ele não tem me ouvido, parece que Deus me abandonou, parece que Ele não está conseguindo me atender. É como se Deus estivesse alto demais, a ponto de não ouvir a sua voz. É como se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que nos assiste agora, estivesse orando e sobre a sua cabeça houvesse um teto de bronze que impede Deus de ouvir e ver a sua oração. Mas nessa mensagem eu quero aqui rapidamente expor para você quatro maneiras no mínimo de você obter o perdão divino. Se você obter o perdão dos seus pecados, vai ser maravilhoso. Sabe por que vai ser maravilhoso? Porque você vai clamar e Deus vai atender. A mão dele não está encolhida não, a mão dele está estendida. Então quando você clamar, a bênção vai chegar. A sua vida será transformada, os milagres vão acontecer, coisas tremendas de Deus hão de se manifestar na sua vida. Pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, é Deus que fala conosco. A primeira maneira mais comum, mais tradicional, podemos dizer assim, de você alcançar o perdão dos pecados, está lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim a Sagrada Escritura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, a primeira maneira de você obter o perdão dos pecados está aqui. Chama-se confissão. Confissão. Quando você confessa a Deus o seu pecado, arrependido por ter cometido esse pecado e disposto a não mais praticá-lo, então você é purificado por Ele. Você recebe o perdão divino. Essa é a primeira maneira. Guarda no seu coração e comece a praticar a partir de hoje. Sim, eu estou dizendo que se você praticar o que está escrito aqui, Deus cumprirá o que lhe diz respeito. Deus cumprirá as promessas dele na sua vida. E olha, as promessas de Deus para a sua vida são maravilhosas. Pode ter certeza. Você vai ser atendido, o milagre vai acontecer, a bênção vai vir. O que você sonha há de acontecer. O milagre de Deus vai se manifestar. Você vai ser próspero, vai ter saúde, vai alcançar o que você deseja. Primeira maneira, confesse. É como uma pessoa que cometeu um delito e ela vai diante de um advogado. A primeira pessoa que precisa saber do que ela cometeu de errado é o advogado. Por quê? Porque o advogado é quem vai interceder por ela. O advogado é quem vai defendê-la diante do juiz. Ele precisa saber da verdade. Então, quando você errar, a primeira pessoa que precisa saber é Jesus. Assim que você errou, você deu por conta do erro cometido, fala com Jesus, fala com Ele, confessa, diga para Ele: Senhor, eu acabei de cometer isso, eu acabei de deixar uma pessoa triste,
eu acabei de mentir, de enganar. Diga para Deus qual foi o seu pecado. Diga para o Senhor Jesus qual foi o seu erro. Confessa e deixe esse pecado. Abandona ele e você será purificado por ter confessado. Sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus, ele vai te defender diante do Pai e você será absolvido desse pecado. A segunda maneira para você obter o perdão dos pecados, essa nós encontramos aqui também nas Sagradas Escrituras. E nós podemos encontrá-la aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 3. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um pouquinho mais adiante, na oração que Jesus faz, ainda em João, capítulo 17, versículo também 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a segunda maneira de você obter o perdão é ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ao ouvi-la, você é santificado. A palavra de Deus é aquilo que foi estabelecido como sendo verdade. Verdade não é aquilo que nós achamos ser verdade, não é aquilo que os nossos pais nos ensinaram, a sociedade nos ensinou. Verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se você está trilhando o caminho, fazendo alguma coisa, julga que isso é correto, que isso é certo, e você quer ter certeza se o que você anda fazendo é correto, se o que você anda fazendo não está em desarmonia com Deus, começa a meditar na palavra, começa a ler a Bíblia, começa a assistir culto, assistir reuniões. A palavra de Deus é a verdade. E aquilo que Deus disser, faça, pode fazer. Aquilo que Deus disser, não faça, deixe de fazer, porque a palavra de Deus é a verdade. E ao ouvi-la, você é santificado. Eu quero ler com você agora a terceira maneira de você ser santificado, também aqui nas Sagradas Escrituras. A terceira maneira de você ouvir chama-se comunhão com os irmãos. Nós encontramos essa passagem também na carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a comunhão com os irmãos é muito importante. Ela também ajuda você a ser purificado pelos pecados, dos seus pecados. O sangue de Jesus te purifica quando você está em comunhão com as pessoas, quando você consegue se dar bem e viver em harmonia com todas as pessoas. Porque aonde há desentendimento, aonde há desarmonia, ali o pecado aumenta. Deus não habita em meio a ambientes de confusão, de contenda. Deus não habita onde há tristeza, mágoa, rancor, pessoas odiando outras pessoas. Não. Deus habita onde há paz, onde existem pessoas dispostas a viver em paz com todo mundo. Será que você tem vivido em paz com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, os seus colegas de trabalho, os seus irmãos de igreja, as pessoas da sua vizinhança? Você tem vivido em paz com elas? Se não tem, procure manter uma boa comunhão. Procure viver em paz, porque a comunhão com os irmãos também traz a purificação dos seus pecados. E agora, a quarta maneira de você obter o perdão dos pecados. Nós encontramos essa maneira no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, a última maneira que eu gostaria de meditar com você aqui é essa. É o amor para com os desviados. O amor para com os desviados também traz perdão dos pecados. Essa mesma declaração aqui nós encontramos em Provérbios, capítulo 10, no versículo 2, que o amor encobre uma multidão de pecados. Então, quando você ama uma pessoa ao ponto de buscá-la, de tirá-la do seu mau caminho, do caminho errado em que ela se enveredou,
Se você conseguir trazê-la de volta para a comunhão com Deus, você salvou da morte uma alma. E uma multidão de pecados que você cometeu é encoberta. Há muitos pecados que nós cometemos sem mesmo nos darmos por conta. Pecados ocultos. O salmista Davi, ele disse lá no Salmo 19, ele disse: quem entenderá os próprios erros? Tira de mim, Senhor, aqueles que me são ocultos. Então, muitos pecados ocultos, pecados que não conhecemos, que não nos damos por conta, serão tirados de nós, serão apagados da nossa vida, quando nós manifestarmos o amor de Cristo, indo atrás dos pecadores, trazendo as pessoas para a presença de Deus. Guarda no seu coração essas 4 maneiras de você obter o perdão divino. Pratique elas e você será uma pessoa feliz e atendida pelo Senhor. Vamos aqui recapitular as 4 maneiras então. Primeira, confissão. Confesse a Deus todos os seus pecados. Segunda maneira, ouvir a palavra do Senhor. Ouça sempre e você vai saber o que é a verdade, o que deve ser praticado. Terceira maneira, comunhão com os irmãos. Mantenha paz com todo mundo. Viva bem com todas as pessoas. E o sangue de Jesus te purificará de todo pecado. Quarta e última maneira que nós encontramos na Bíblia: ame os desviados, ame os perdidos, traga-os para a presença de Deus e você receberá o perdão de uma multidão de pecados. Eu fico por aqui. Deus abençoe você e até uma próxima, em nome de Jesus.